Sejam muito bem-vindos a esse encontro do meio da semana. E hoje, num dia especial, dia 8 de março, e um bem-vindo especial para você, minha irmã, para você, serva de Deus, discípula de Jesus, você que é mãe, você que é avó, que é tia, que é prima, você que é profissional, você que é avó, você que é esposa, enfim, todos os papéis possíveis para uma mulher exercer na terra. Que o bom pastor continue fortalecendo o seu coração e lembrando sempre que você foi criada à imagem e semelhança do Senhor com toda a dignidade e precisa vivenciar tudo isso. Sabemos que existem dificuldades relacionais muitas vezes com alguns homens que são machistas, é o pecado, é a corrupção e tantas coisas, mas que vocês continuem cumprindo a missão de vocês. Não queiram ser iguais aos homens, não queiram competir conosco, não é essa a proposta bíblica. Em todo tempo é sempre de cooperação, e a mulher sempre tem um papel de cooperadora, junto com homens aos seus lados ou outras mulheres, parentes, amigos. Então, no dia de hoje, nós estamos celebrando o Senhor, o culto é a Deus, mas é um culto de ação de graças pela sua vida, rogando ao Pai que fortaleça o seu coração, tá bom? O culto de hoje, nós vamos louvar ao Senhor, temos textos bíblicos interessantes, e só que fizemos um pouquinho diferente, ok? E nós vamos ler os textos bíblicos e logo depois a Rose vai falar sobre uma mulher, tá bom? E aí, Rose, vai falar sobre quem? Seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Então, hoje o pastor Marcos me deu essa incumbência de falar sobre uma mulher da Bíblia. E eu escolhi a Lídia. A Lídia é uma mulher que é pouco falada na Bíblia, pelo menos eu encontrei pouquíssima coisa sobre ela, inclusive em comentários, mas é uma mulher que tem duas características que me chamaram a atenção e que realmente fazem parte, devem fazer parte das nossas vidas nos dias de hoje também. Então ela acaba se tornando uma mulher muito atual, por conta de como ela vivia a sua vida. Lídia era vendedora de púrpura. Eu não sei quantos dos irmãos costumavam frequentar EBF quando eram crianças, mas quando era criança eu frequentei muito EBF, então nós aprendíamos muito sobre os personagens das histórias e suas profissões. Então, sempre que fala Lídia, a minha mente já liga, era aquela que vendia púrpura. E eu queria ler com você o texto bíblico onde ela aparece e para que a gente faça um pequeno comentário exatamente sobre a vida dela. Está lá em Atos 16, de 9 a 15. Eu vou ler e você acompanha comigo aqui na tela, tá bom? Mas antes de ler, devemos lembrar que Paulo estava naquelas suas viagens missionárias. E aí, em determinado momento, acontece isso aqui que nós vamos ler agora. Vamos ler juntos. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor,
venham ficar em minha casa. E nos convenceu. E aí a primeira característica que chamou a atenção é uma coisa que hoje em dia é muito falada, está muito, entre aspas, na moda. Hoje em dia, ela era empreendedora. Hoje em dia é uma palavrinha que a gente ouve o tempo todo e que algumas pessoas até dizem que você precisa ser empreendedor para conseguir viver nos dias de hoje, porque está complicado. E quantas mulheres hoje em dia realmente não passam por isso? Não tiveram que se reinventar e se tornar empreendedoras para conseguir continuar a sua vida, para conseguir ganhar o seu salário, principalmente depois da pandemia, que as coisas ficaram mais difíceis. Ela já era empreendedora desde aquela época. Então ela não apenas cuidava da casa dela, da família dela, mas ela vendia púrpura também. E aí o comentarista fala assim: o texto bíblico nos informa que Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura. Mais do que trabalhar apenas com os deveres de casa, ela tinha o seu próprio negócio. Primeira característica dela, guerreira, né? Guerreira. Se desde aquele tempo ela já pensava assim, já tinha essa mentalidade à frente, não é? Imagina que ela poderia talvez até sofrer algum preconceito, alguma coisa por conta disso, porque hoje em dia eu sei que há mulheres que sofrem por conta disso. Imagina naquela época que Lídia viveu. A segunda característica dela é que ela era temente a Deus. O Senhor abriu o coração de Lídia para a mensagem do Evangelho, naquele momento lá na beira do rio, quando Paulo estava falando com elas. Estando confiante da sua fé e salvação, ela convidou Paulo e seus companheiros para se hospedarem na casa dela. E quanta gente hoje não tem esse dom da hospitalidade, não é? Com certeza é uma maravilha. Algumas pessoas têm isso nos seus corações e fazem isso com tanta alegria. Lídia com certeza era assim, e a sua família também. Tanto que eles levaram Paulo e seus companheiros para sua casa. Ela era temente a Deus, ela viu que eles eram homens de Deus e independente de não os conhecer, mas ela sabia que eles eram servos e ela os levou para sua casa também. E não apenas a eles, porque veja bem, logo depois desse acontecimento aqui, é que vem aquela parte da história em que Paulo e Silas foram presos. Foram presos e aí cantaram na prisão e os grilhões se quebraram. Você deve conhecer bem esse texto bíblico. E durante essa noite em que Paulo e Silas estavam cantando na prisão, os cristãos estavam na casa da Lídia, orando e pedindo a Deus por Paulo e Silas que estavam na prisão. Então ela não apenas acomodou Paulo e seus companheiros, mas ela também levou nesse momento de angústia, de preocupação de todos eles, levou todo mundo para a casa dela. Vamos fazer uma reunião de oração aqui e vamos orar por eles. Ela tinha essa preocupação com os homens que estavam ali levando o evangelho, então ela quis agir, quis fazer alguma coisa para ajudá-los, juntou os cristãos e fez uma reunião de oração na sua casa, que deu certo, porque nós sabemos que no fim das contas Paulo e Silas foram soltos, foram libertos pelo poder do louvor e da oração de todo aquele povo que estava orando por eles na casa da Lídia. Então vamos guardar essas duas características dela. Ela era empreendedora e ela era temente a Deus. Vamos continuar agora. Creio que o pastor Alex tem uma outra mulher também para falar para a gente sobre ela. Tá vendo aí, irmãos? Rose é uma dessas mulheres que vão seguindo a sua vocação, e no caso dela é a música. Ela é esposa, ela é filha, é irmã, e assim ela vai trilhando o caminho. E ela falou sobre Lídia. Aprendeu um pouquinho aí como é que Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer. Então você viu aí que o apóstolo Paulo, né, pregando o evangelho, ela era uma empreendedora, trabalhava vendendo púrpura, né? E ali ficou um pequeno grupo na casa dela e começou uma nova comunidade de fé. Aleluia por isso. Louvado seja o nome de Deus. E diante disso, vamos louvar o Senhor agora. E logo depois, vem o pastor Alex. Será de quem ele vai falar? E aí, pastor Alex? Seja bem-vindo também.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, como os irmãos sabem, ou como as irmãs sabem, principalmente, hoje a nossa fala é voltada para o Dia Internacional das Mulheres, é voltada pela gratidão ao Senhor, por todas aquelas que são suas servas, por todas aquelas que Ele colocou em nossas vidas para estar nos abençoando, para estar povoando a terra e ser aquelas que o servem e aquelas que o seguem. Nessa dinâmica diferente de mensagem que estamos hoje, eu fiquei responsável por trazer, ou na verdade por estar falando sobre uma das grandes mulheres dos textos sagrados, alguém que representa um grande papel, alguém que é um grande exemplo a ser seguido, alguém que eu e você todos os dias precisamos meditar diante do Senhor para buscar as mesmas características. Estou falando nada mais, nada menos do que Ana. Ana, mãe de Samuel, Ana, uma mulher que é impossível falar sobre ela sem falar da sua fé, é impossível falar de Ana sem falar sobre o reconhecimento que Ana tinha da soberania do Senhor, é impossível falar sobre Ana sem falar sobre fé. E nesse momento eu vou estar fazendo a leitura do texto de 2 Samuel, do verso 1 até o verso 11, que é a oração de Ana. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto e sobre essa personagem que é tão importante e que serve tanto de exemplo para mim e para você. E o texto, na minha versão, que é a NVI, vai dizer o seguinte: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegrou em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio. E é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas ergue o pobre. Ele as faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu um mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não há pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para a casa de Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Irmãos, a oração de Ana é um texto muito importante para nós, é um texto muito lindo e ele serve de exemplo para mim e para você. A história de Ana serve de exemplo para mim e para você. Como os irmãos e as irmãs com certeza conhecem, Ana era esposa de Eucana, porém, infelizmente, Ana não tinha a possibilidade de possuir filhos, de ter filhos. Ana não conseguia gerar filhos e por isso era considerada estéril. Nos tempos bíblicos, como os irmãos e as irmãs sabem, uma mulher que não tinha a possibilidade de gerar filhos poderia ser considerada inútil. Quando falamos sobre o Dia Internacional da Mulher, quando falamos sobre essa data tão especial, nos lembramos das lutas e de todos os desafios que as mulheres enfrentaram no decorrer da história. Infelizmente, no tempo de Ana,
Uma mulher que não podia dar filhos era considerada como um objeto inútil. Muitas mulheres eram consideradas somente pelo seu valor de possuir ou de possibilitar que um homem tivesse um herdeiro. O seu valor se concedia na sua possibilidade de gerar um herdeiro ao seu marido. Porém, Eucana sim não agia com Ana, mas o seu coração ainda era entristecido pela impossibilidade de gerar um herdeiro a seu marido. Como os irmãos também sabem, naquele período era comum que um homem tivesse mais de uma esposa, e era o caso de Eucana, que também possuía Penina como sua esposa. Penina, ao contrário de Ana, tinha filhos e tinha possibilitado a Eucana ter herdeiros, e isso entristecia muito o coração de Ana, pois Penina e Ana eram consideradas como rivais na relação de amor para com Eucana. E em um dado momento, Ana pede ao Senhor e chora diante do Senhor, pois ela sabia se existia alguém que poderia socorrê-la nesse momento de dor e sofrimento. Esse alguém era o Senhor. Esse alguém era o Deus de seus ancestrais. Esse alguém era o Deus que tinha livrado o povo das mãos dos egípcios e tinha colocado eles ali na terra de Israel. E Ana pede ao Senhor desesperadamente, a ponto de ser confundida pelo sacerdote ali com uma mulher que estava embriagada. E talvez constrangido pela confusão, Eli abençoa a oração de Ana, e principalmente aquele que precisava, ou aquele que estava atento a todos os movimentos, abençoa também a oração de Ana, e eu estou falando do Senhor. E é através da ação do Senhor, é através da mão do Senhor, que Ana vai gerar e vai dar à luz a um menino, cujo qual ela vai dar o nome de Samuel, que nós vamos conhecer como grande Samuel. E Ana reconhece e entende, o seu voto com o Senhor, e faz com que Samuel viesse a crescer e viesse a caminhar seguindo os passos de Eli. E nós temos aí esse texto que eu acabei de ler, no capítulo 2, como uma das grandes orações escritas no texto sagrado. E se nós pudéssemos tirar alguns exemplos de Ana, como eu disse, é a representação e o entendimento de alguém que confia no Senhor independente da circunstância. É o entendimento que o Senhor é aquele que controla todas as coisas, que o Senhor é aquele que possui, como está escrito no texto, os alicerces da terra debaixo de suas mãos. Ana é esse exemplo de fé para mim e para você, esse exemplo daqueles que precisam de ajuda e socorro quando estão desesperados e são exaltados pelo Senhor. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, que você, minha irmã, que me escuta, possa entender que o Senhor ouve a sua oração. Basta crer na ação e na mão poderosa do Senhor, que Ele há de cumprir a oração daqueles que o buscam de todo o coração. Então, que o Senhor nos abençoe nesse momento e que eu e você possamos acreditar assim como Ana e cumprir os nossos compromissos diante do Senhor também. Que o Senhor nos abençoe.
irmãos, a pastora Alex falou sobre Ana, uma mulher muito forte. Venceu preconceito, discriminação, zombarias, mas foi mãe de um dos maiores profetas que a palavra do Senhor nos dá, que é o profeta Samuel. Louvado seja Deus por isso. Queridos, nesse momento então, eu vou falar sobre outra mulher. E nesse processo de conhecer as histórias bíblicas, você percebe que todas essas mulheres resistiram muito, de um modo geral, a muitas dificuldades. E a minha personagem é Ruth. Eu não vou ler nenhum texto com você. Se você quiser ler depois o livro de Ruth, você vai ler. Mas a história, se você não sabe, eu vou dar aqui um resumo, porque tem duas mulheres fortes nessa história, que é Ruth e Noemi. Noemi, ela vivia em Israel, só que com uma fome muito grande, ela vai com o marido Elimeleque e os filhos, deixa eu ver aqui, Malom e Quilion, para a terra de Moabe, que era uma terra vizinha, tentando fugir da fome, lutando. Talvez tenha sido um ato de falta de fé, né? A fome, de certa forma, quando vinha, era generalizada. Mas eles foram para uma aventura, eles foram tentar salvar suas vidas, e esses filhos se casam com Ruth e com Orfa, duas moabitas, duas estrangeiras. E eu acho que eles tinham que casar com elas mesmas, estavam lá naquela terra. Mas além da fome, o texto nos mostra que mais ou menos no período de 10 anos, as três ficam viúvas agora. Noemi perde o marido, né? Ruth perde o marido e Orfa também. Vendo que não tinha mais por que ficar, Noemi tenta voltar, né, para Jerusalém, para Israel. E nesse processo ali, ela liberou as suas noras. Falou assim: Orfa, pode seguir sua vida, Ruth, vai para sua família. Orfa então foi seguir sua história, não sabemos mais nada dela. Mas Ruth não quis ir. Ruth era nora de Noemi, mas parece que as duas desenvolveram uma amizade, que isso é muito interessante. E a gente sabe, né, que o relacionamento entre noras e sogras nem sempre são bons. Por quê? Porque são duas mulheres disputando o mesmo homem, né? E aí acontece, porque a sogra tem um filho. Às vezes a sogra esquece que o filho casou e mudou e fica querendo se meter na vida do filho, né? E a nora é a esposa do filho. Se não houver ali um respeito mútuo, saber quais são os limites e não ter ciúmes, tudo dá certo. Senão fica essas lenga-lengas aí. Eu não sei se você que me ouve agora é sogra, se você é uma boa sogra, né? Se a sua nora te detesta, ou se você é uma boa amiga dela, você que é nora, se tem um bom relacionamento com a sua sogra, não sei. Eu só sei que precisa haver um relacionamento de respeito e cortesia. Por quê? Porque as duas amam o mesmo homem, né? Que é o filho e o marido, não é verdade? Então, elas de alguma forma conseguiram ter um relacionamento muito bom. E quando você vai lá no capítulo 3, deixa eu ver aqui, no capítulo 1, versículo 16, existe ali, irmãos, uma declaração de amor das mais lindas que nós temos, que é muito usada aí em casamentos, mas lembrando que esse texto não fala de um marido, de uma esposa, está falando de uma nora, de uma sogra. E quando quando Noemi insiste para ela ir embora, ela fala assim: eu não quero ir embora, não insista. E ela diz o que? Aonde quer que você for, né, eu irei, onde você pousar, eu pousarei, o seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Amém? Isso é muito profundo. Só esse versículo daria um sermão, um bom sermão, uma boa mensagem, um bom estudo. Mas não é isso que eu vou fazer hoje.
apenas exaltando no dia de hoje, quando falamos tanto sobre mulheres, tem tantas mulheres que estão fazendo besteiras, tantas mulheres que acham que são melhores do que os homens, de que os homens não valem nada, tantas mulheres que já entraram na corrupção. Ontem estava vendo uma reportagem do aumento de mulheres no Brasil e no mundo no uso de álcool, são alcoólatras, mulheres usando drogas, a promiscuidade sexual, que era algo mais característico do homem. Muitas mulheres também trilharam esse caminho do sexo casual, do sexo livre. Com isso vem filhos, né, que não foram desejados, abortos que acontecem, maternidade solo, né, sozinha, isso não existe. A mulher não gera filho sozinho, muito menos o homem. E nós encontramos nessas personagens bíblicas que foram faladas tanto pela Rose e quanto pelo Alex, de mulheres crentes, como essas duas que eu acabo de estar citando as duas, mas em especial Ruth. Ruth não precisava ir com Noemi, estava no meio do povo dela, no meio dos parentes dela. Mas, irmãos, de alguma forma, Noemi testemunhou da sua fé no Deus Todo-Poderoso. E ela quis ir junto. Aleluia por isso. E quando chegam lá, ela vai trabalhar, colhendo espigas de milho. E ela trabalha bastante, ela se dedica. Por quê? Cremos que Noemi já estava idosa. E o trabalho para ela seria penoso. E ela trabalhava pelas duas. Então levava o que sobrava da colheita, o que caía no chão, algum milho ruim, levava. Do milho, você sabe que vinha o fubá, né? Fazia bolo, comia-se de todas as formas. E nesse momento ali que elas estavam voltando para casa, Ruth se torna um conforto, um consolo para Noemi. Porque Noemi volta destruída. Já viu aquela fracassada? Sai da sua terra, vai tentar a vida e volta pior do que foi? Porque Noemi perde o marido, perde os 2 filhos e volta sem nada, dependendo da boa vontade dos outros. Mas interessante que Ruth manteve o seu compromisso, que nem tinha. Mas Deus tinha um propósito maior para Ruth. E nesse caminhar, ela trabalhava para Boaz, que era um parente rico de Noemi. Os dois se enamoram, digamos assim. Ela se coloca à disposição para ser esposa. Existia uma lei chamada Lei do Levirato, que o cunhado, no caso, né, quando o irmão morria, ele cuidava da sua cunhada, mas também os parentes próximos, homens, quando havia uma morte e deixasse a mulher desamparada, ele acolhia a pessoa. Então, nesse processo, Boaz faz isso. Só que existia um outro parente na frente. Ele conversou com o parente e falou assim: não quero mais mulher não quero nenhum problema não, você pode ficar com ela. E aí ele se casa com Ruth. E quem Ruth se tornou? Ela vai gerar Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Ruth então se torna bisavó do grande rei Davi. Tinha o sangue de uma moabita ali, né, na jornada do reinado. E também está na genealogia de Jesus por causa de José. Queridos, essa jovem mulher, ela trabalhou, ela foi temente ao Senhor, ela se dedicou, ela seguiu em frente, ela não quis se livrar da sua sogra. Independente de quem possa estar conosco, você que é mulher, cuide da sua mãe, cuide do seu pai, cuide de uma vizinha, cuide de uma sobrinha, de um parente, pessoas que estejam precisando de você. Seja essa mulher virtuosa, uma mulher que tem qualidades, mas mulher que ama o Senhor. A história de Ruth nos ensina, por ela ser moabita, de que o reino, de que o evangelho é para todas as nações, para todas as pessoas. Por isso que a gente não tem preconceito, por isso que nós somos missionários, por isso que nós precisamos seguir em frente. Diante da dor, do sofrimento, continue crendo, continue fazendo a vontade do Senhor. Tá bom, gente? Que nesta noite, nesse dia,
essas 3 personagens possam ter te fortalecido, te encorajado a continuar sendo uma mulher de Jesus, uma discípula de Cristo, uma serva do Senhor, vivendo o que Deus te permitiu viver até o dia de hoje. E o que vier pela frente, use de princípios e valores para que em todo tempo nós experimentemos a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, começamos ontem o encontro das 9 horas, publicamos já nas redes sociais, né, a foto com quem esteve nesse primeiro dia. Foi um momento muito bom, ficamos 1h20 ali, todo mundo conversando, abrindo o coração, e nem vimos a hora passar, intercedendo por pedidos, por irmãos. Fica aqui um convite para você, para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, estarmos juntos lá na igreja, ou aqui na igreja, que eu estou gravando aqui na igreja, esse tempo de oração, tá bom? Domingo que vem a gente vai abrir campanha de missões mundiais, dando continuidade à missão que temos. Ao final do culto, você já vai ouvir uma música oficial, o clipe oficial da campanha de missões mundiais. E 9 horas, Escola Bíblica Dominical, começamos um novo trimestre, falando sobre adoração, no livro de Levítico e Deuteronômio, e no Velho Testamento, e vamos em Números também, e vamos seguindo, aprendendo a palavra do Senhor. Culto às 10 horas da manhã, segundo a vontade de Deus. Que caminhamos juntos, irmãos. Se você ainda não entregou o dízimo do Senhor, uma oferta, vai aparecer o Pix da igreja. Estamos com o nosso orçamento bem enxutinho, irmãos, mas bem apertado. Mas graças ao Senhor, a cada mês, a gente tem cumprido, né, a nossa missão com todos os colaboradores, prestadores de serviço, nossos ministros, funcionários, projetos sociais, projetos missionários. Ninguém está deixando de receber a oferta devida, o valor devido. Tá bom? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará.
ler.